Então vamos aqui para a correção da atividade 3 de escrita matemática. Então antes de começar, vou fazer a seguinte observação para as próximas atividades. Caso você copie e cole, uma figura de qualquer outro canto e coloque na atividade, a questão que tiver essa figura que não foi feita por você terá nota 0. Ou seja, se na primeira questão você não construir a sua figura, você pegar, recortar de qualquer outro canto de internet, essa questão que tem essa figura vai ficar com nota 0. Independentemente se a redação, a explicação esteja certo ou não. Então, dessa vez aqui, certo? Eu deixei passar, já que eu não tinha feito essa observação antes. Mas agora deixo aqui registrado e gravado que na próxima atividade irá acontecer isso. Então vamos lá. Todos os trabalhos foram organizados, que no caso aqui é o trabalho 1. Então eu começo do trabalho 1 até o último trabalho. Ao todo aqui são 12. E eu coloquei pela ordem decrescente de nota, da maior nota até chegar na menor nota. Então aqui, trabalho 1. Primeira questão, ok. Segunda questão, ok também. Você foi, se eu não me engano, a única pessoa que acertou, ou entre as poucas pessoas que conseguiu essa daqui. Segunda questão, correta. Explicar aqui bem direitinho. Terceira questão aqui, perdeu aqui alguns décimos, que faltou explicar esse lado aqui direito, 1/3. O que significa aqui 1/3? Era para ter explicado que você está pegando aqui, ó, essa figura toda está sendo dividida em 3 partes, ó. As partes aqui pintadas de cinza, essas partes aqui, ó, central do meio, e essas partes aqui, ó, do lado direito. Então são 3 partes aqui, ó, todas iguais. Então o total aqui, a resposta total é 1/3 do total, já que a área total eu disse que era uma unidade. Então essa parte aqui do lado esquerdo representa 1/3 da figura toda. Então era para ter explicado isso aqui, do porquê dessa resposta aqui final. E o mesmo vale para as outras, Aí você perdeu o ponto aqui também, faltou explicar. Essa daqui também, questão 4, não é isso aqui, certo? Essa aqui não é a explicação. Veja a solução do trabalho 2, onde está a explicação correta. Na verdade, esses dois quadrados aqui são quadrados diferentes, Você pegar a figura toda aqui e essa outra figura aqui, são dois quadrados diferentes. Aqui, ó, eu estou pegando a diagonal, de um quadradozinho de lado 1. Então, aqui é a raiz de 2, Então, é raiz de 2, raiz de 2, raiz de 2, raiz de 2 e aqui raiz de 2. Então, é 1, 2, 3, 4, 5 vezes raiz de 2, o lado desse quadrado. Então, são dois quadrados diferentes. Então, aqui está errado. Não é essa a explicação. Aqui perdeu ponto porque não explicou, só colocou a figura. Era para ter explicado aqui. Só tacou a figura aqui, pronto. Por que essa figura aqui é uma demonstração visual? Cadê uma redaçãozinha aqui para explicar? O mesmo vale para essa figura. Então vamos agora para o trabalho 2. Então, trabalho 2, primeira questão, tá ok? Só teve um errozinho aqui, ó. Não é 513, Faltou a barra da divisão, que nem esse aqui, ó.
2 dividido para 5, 3 dividido para 8. Então aqui faltou a barra. Aí você colocou o que? 513. Não é isso aqui não. Tá errado aqui. Mas é só esse errozinho. Isso aqui tá errado, não é essa explicação aqui. Veja a explicação do trabalho 1. Aqui você errou, por quê? Porque não é 4 elevado a n aqui, não é 2 elevado a n. Então esses expoentes aqui estão errados, né? Então isso aqui não tem nada a ver com essas identidades. Você tá pegando aqui, né, uma série, é infinita. Pois bem, aqui tá tudo errado. Quarta questão tá correta. É isso mesmo. Isso aqui tá correto. Você também foi um dos poucos que conseguiu acertar a demonstração desse problema 4, né? Que deu uma solução correta. Uma das pouquíssimas pessoas. Aqui tá ok. Aqui também. E aqui também. Então, eu gostei aqui. Você construiu, né, as suas figuras. Você não copiou lá do artigo. Você realmente construiu. E é isso que eu queria que vocês fizessem. Já que eu ensinei a vocês o GeoGebra, foi para construir as próprias figuras, né? Vocês estão no ensino superior, vão ser futuros profissionais, então já tem que parar com esse negócio de copiar a figura da internet, né? E construir as suas imagens. O item C poderia ter feito, que estava lá no artigo meu e do Nicolas, e aqui acabou perdendo esses pontos, mas o resto aqui está correto. A D está correta, a B e a A. Trabalho 3, né? O trabalho 3 aqui não tem a capa, então já perdeu o ponto logo, foi na capa, né? Começou aqui já perdendo ponto. Você colocou seu nome aqui, o número de matrícula do outro lado, então já perdeu ponto na capa. Primeira questão está correta. Segunda questão também está corretíssima. É isso mesmo. Então aqui, ó, quem errou essa questão, está aqui uma solução para ela. Vou colocar aqui caso queiram dar pausa. Então, ok, segunda questão. Terceira questão aqui você errou porque não é aproximadamente, é realmente igual. Essa série aqui ela está convergindo, né? Então não era para ter colocado aproximadamente e sim realmente igual. Então aqui você perdeu décimos nas 4, né? Nos 4 itens. Aqui faltou explicar, questão 4, você diz que discordo, pois há uma pequena diferença entre os ângulos da figura 7. Mas que ângulos são esses? E que pequena diferença é essa? Faltou explicar isso. Perdeu bastante ponto aqui. E a quinta questão você errou toda porque não construiu as figuras. Vamos agora para o problema. Deixa eu ver qual era esse aqui. Aqui é o trabalho 2. Então, esse aqui, trabalho 3. Logo, esse próximo vai ser trabalho 4. Primeira questão, tá certa. Né? Arco tangente aqui direitinho. Segunda questão, correta também. Prestou bem atenção nessa parte. Terceira questão aqui,
perdeu décimos, porque não era para usar soma dos termos de uma PG infinita. Não era para usar isso, né? Era para explicar tanto o lado esquerdo da série infinita, como o lado direito, simplesmente olhando para a figura. Então, por exemplo, esse 1/3 aqui, bastaria ver que a figura está dividida em 3 regiões idênticas, sendo que a região do lado esquerdo é a parte em cinza. Como a área total é 1, então a resposta da área em cinza seria 1/3, né? 1/3 da área total, que é 1. Logo ficaria 1/3. Então, era só explicar isso. Não tem nada a ver aqui em usar progressão geométrica. E o mesmo aqui vale para as outras figuras. Então, perdeu décimos em todas. Quarta questão, você não explicou. A nova figura não representa a área congruente. Então, por quê? Não explicou nada com nada. Perdeu todos os pontos da questão 4. Próximo trabalho. Trabalho 5. Primeira questão está ok. Segunda não fez. Terceira, perdeu décimos aqui no item B, que você colocou mais ou menos 1. Não é isso aqui não. Não é mais ou menos 1. Nesse item C aqui, também perdeu décimos. Você diz que o triângulo vem sempre diminuindo. Primeiro, tudo bem, mas esse valor aqui, 2/3, tem uma explicação, olhando para a figura, né? Faltou explicar isso. E nessa aqui, letra D, você errou, porque a resposta não é 1/2. Né? A resposta é 1/3 e não 1/2. Você não fez aqui o problema 4. Essa daqui, faltou você explicar, né? Você colocou só a figura. E o que essa figura aqui representa, né? Porque essa figura aqui é uma boa demonstração visual. Então, faltou escrever. Do mesmo jeito para essa daqui. E essa aqui está correta, que você explicou aqui direitinho, ó. A soma das áreas são decrescentes e etc. Aqui está explicado. Então, aqui está ok. E a letra D você não fez. Trabalho 6. Primeira questão, ok. Segunda questão, perdeu décimos. Porque não era para usar a fórmula de PG. Era para olhar para a figura aqui e explicar por que é 1/3. Era para dizer assim, ó. As 3 figuras aqui, a figura total, ela tem área 1. E ela está dividida em 3 regiões idênticas. A do lado esquerdo, a do lado direito e a da parte central. Então, são 3 regiões idênticas. Logo, terão a mesma área. Portanto, como a área total é dado como sendo uma unidade, logo a região cinza tem área 1/3 de 1. Logo, só pode ser 1/3. Então, não tem nada a ver com isso aqui, progressão geométrica. Era para ser olhando para a figura e explicando, sem usar nenhum tipo de fórmula. Então, você perdeu ponto nessa aqui e da mesma forma para as demais. Item B, item C, item D. Esse aqui, problema 4, não é essa a explicação. Uma solução correta pode ser encontrada no trabalho 2. Esses 2 quadrados aqui, eles são quadrados distintos. Esse quadrado aqui, ó, esse comprimentozinho aqui pequeno,
ele é raiz de 2, já que é a diagonal de um quadrado unitário. Então, logo aqui a gente tem quantos? 1, 2, 3, 4, 5. 5 diagonais, ou seja, 5 vezes raiz de 2. Então, é um quadrado de lado 5 vezes raiz de 2. E aqui é um quadrado de lado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, são dois quadrados diferentes. Então, você não explicou aqui o que era realmente para explicar. Logo aqui está errado. Aqui está correto. A letra A do exercício 5. Colocou a figura e ainda aqui explicou. Item B também. E o item C também. Eu tenho um errozinho aqui, ó, de digitação, mas tudo bem. E faltou a letra D. Então vamos aqui para o próximo trabalho. Deixa eu ver qual a numeração desse. É o 7, né? Então aqui vai ser trabalho 7. O trabalho 7 já errou logo, foi na capa. Botou dezembro de 2020, faltou o dia. Aqui você teve uma perda de décimos, né? Porque aqui era para ser 3 oitavos, você botou foi 38. Aqui era para ser 2 quintos, você botou foi 25. E aqui você colocou foi 513. Então já perdeu aqui. Segunda questão não é isso, está errado. E a terceira questão perdeu aqui décimos. Porque não é para colocar acento circunflexo e o 2. É para colocar o 2 aqui em cima, ó. E a mesma coisa com 3. E também ainda faltou explicar, né? Pelo menos aqui uma linha. Explicando por que dá um terço. Esse um terço aqui significa o quê? Né? Olhando para a figura. Então vamos agora para o trabalho 8. Nem colocou a data, né? Na capa. Então começou errado aqui logo de começo. Botou a data, foi na outra página. Tudo bem, vamos ver aqui. Não coloque aqui cores vermelhas, né? Em trabalho acadêmico é só cor preta, negrito ou itálico. Então não repita mais isso. Letras coloridas. Isso aqui está errado, era para ser aqui arco tangente e não de 38. O símbolo do grau está errado, não é do lado. Que não é para ser tudo em vermelho. O item B está errado. O item A, faltou explicar melhor isso aqui. O item A aqui, faltou explicar, botou só a figura limpo e seco. Cadê a explicação? Porque essa figura aqui representa uma demonstração visual para isso aqui. Então faltou fazer aqui por extenso umas 2, 3 linhas explicando isso. O mesmo vale para essa questão. Então vamos agora para o trabalho 9. Trabalho 9 já começa errado aqui. Atividade 1. Não é atividade 1. Faz tempo que já foi atividade 1. Essa aqui é a terceira. Está errada a primeira questão, a segunda questão também. Problema 3 é uma série, ou seja, é infinito. E você escreveu aqui como se fosse finito, como se tivesse fim. Então já começou errado aqui. Aqui você colocou, além de colocar finito, que está errado, ainda escreveu 1 sobre n, que não tem nada a ver. É potências de 2. Então era para ser 2 elevado a n. Ainda era para ter 3 pontinhos aqui na frente. Então perdeu aqui décimos em todos os itens. Problema 4 não é essa a explicação. Veja a demonstração correta no trabalho 2. Aqui faltou só a explicação, né? Pelo menos umas 2 linhas.
explicando porque isso daqui realmente é uma boa demonstração visual, e o mesmo vale para o item B. Vamos agora para o trabalho 10. Então aqui é errado, você só copiou o enunciado, isso aqui nem solução é. Tanto na questão 1 como na questão 2. Problema 3 aqui, perdeu os décimos aqui, porque faltou explicar por que dá um terço, né? Olhando para a figura, por que aqui dá um terço? Era só olhar isso aqui, ó. Eu tenho 3 regiões idênticas, só que a área total é igual a uma unidade. Então, lado esquerdo, lado direito e parte central são 3 regiões idênticas. Então, a parte esquerda, que é a parte em cinza, tem que ser um terço da área total. Logo, um terço de uma unidade só pode ser um terço. Então, a resposta aqui do lado direito era para vir acompanhada dessa explicação, né? Umas 2 linhas aqui explicando. Então, faltou isso. Perdeu o décimo aqui e o mesmo vale para as outras. Então, vamos aqui para o trabalho 11. Então, o trabalho 11 já começa aqui errado, porque não tem capa e ainda escreveu o nome do professor errado, né? Então, esse I aqui não existe. É E-D-N-E-Y. Então, tem uma série de erros aqui de digitação, né? Você escreveu triângulos, você escreveu esse nome aqui todinho junto, você botou colocados posterior, tudo junto aqui, uma palavra só. Faltou vários tipos de acento. Por exemplo, triângulo tem acento, superposições tem um acento, né? Então, muitos errozinhos aqui de digitação. Então, essa primeira questão aqui, ela perdeu bastante décimos. A segunda você nem chegou a fazer. Esse item A aqui, você não explicou do porquê essa figura representa n ao quadrado, né? Aqui ela só está explicando o lado esquerdo, que é 1 mais 3 mais 5. Ok, está somando números ímpares, né? Consecutivos. Mas por que dá n ao quadrado? Faltou explicar. Logo, isso aqui está errado. Isso daqui realmente é essa figura, é uma boa demonstração visual, mas você não escreveu aqui justificando de o porquê ela ser uma boa figura visual. Faltou isso. Então perdeu o décimo. Outra coisa, aqui não era o sinal de adição, era o sinal de subtração. Então vamos agora para o último trabalho, que é o trabalho 12. Então esse trabalho aqui, o último ele errou foi tudo, né? Não teve um item correto aqui. E por fim eu encerro a correção da atividade 3, né, de escrita matemática.